Eu gostava de saber qual foi o impacto em si quando ouviu o nome Revolução dos Cravos. Conforme disse no início, quando me disseram o que aconteceu, eu fui para o quartel. Nessa altura, nesses primeiros 3 dias do início da Revolução, era uma confusão total. O povo excedia-se em euforia. Parece que tinha acontecido assim uma coisa fabulosa em que toda a gente estava extasiada. Mais tarde, quando a coisa acalmou, é que eu verifiquei que foi um acontecimento extraordinário, que modificou totalmente a vida do militar do antes e do depois. Eu gostava de saber como é que o 25 de Abril afetou a sua vida pessoal, de que forma, ou da sua família, o que é que mudou após o 25 de Abril. Nós, antes do 25 de Abril, qualquer ação que nós tomássemos, qualquer movimento que nós fizéssemos, estávamos sempre a pensar que podia alguém estar a ouvir, a ver e a repreender. Eu posso dizer que eu cheguei por ser jovem e andar à noite, fui preso. Só para andar à noite. Fui a um café, beber um café, eu tinha idade militar, prenderam-me e levaram para o quartel. Depois disso, depois do acontecimento do 25 de Abril, houve maior liberdade. Portanto, a gente já andava, já circulava na rua com a vontade que não acontecia anteriormente ao 25 de Abril. E sente que a Revolução foi boa para o país a todos os níveis, ou houve níveis em que era bom que o regime que havia até o 25 de Abril continuasse? Eu acho que a Revolução foi boa para todos os setores, tanto para a juventude como para os idosos. E sente que há semelhanças entre o regime antes do 25 de Abril e o regime de agora? Há uma grande diferença, porque antes do 25 de Abril não havia hipótese de nós conversarmos. A gente estava sempre a pensar que podia estar alguém a ouvir. E então nós tínhamos muito cuidado naquilo que dizíamos. E agora, depois do 25 de Abril, com a liberdade de expressão, liberdade de movimentos, nós podíamos fazer o que quiséssemos. Mas recordo, também nessa altura, a liberdade foi tanta e a euforia era tanta que cometeram-se muitos excessos. E agora eu queria saber como é que as pessoas e a sociedade no geral viam António de Oliveira Salazar e depois Marcelo Caetano. Qual era a visão que se tinha? Não havia visão possível, porque as pessoas não olhavam liam o nome de António Oliveira Salazar e era quase proibido dizer esse nome, porque só por falar no António Oliveira Salazar podíamos ser presos. O meu sogro chama-se Lenine, por chamar Lenine, foi preso. Só por ser Lenine, mais nada. Então, porque Lenine era um nome Claro. soviético. E sente que agora, com a evolução de alguns partidos fascistas na Europa, podemos estar perto de atravessar outra vez uma onda fascista como houve a partir dos anos 30 até 74 em Portugal? Penso não. Penso que é impossível voltarmos ou que haja um regime tão ditador como houve em Portugal entre os anos 30 e os anos 74. Eu penso que mesmo com estes partidos, os partidos que há atualmente, Chega e outros mais, nunca chegarão ao limite daquela ditadura dos anos 50 e 60. O medo da guerra colonial era real? Sentiu alguma vez medo, você ou a sua família? Se alguma vez sentiu realmente medo da guerra colonial? Eu não senti medo algum, mas tive colegas de infância, que migraram a salto, na altura chamava-se assalto, que era ilegalmente, iam a pé pelas fronteiras, pelas zonas sem vigilância, para países da Europa,
precisamente para fugir à guerra colonial. E quando ocorre o fim da guerra colonial, ou seja, os países colonizados tornam-se independentes, foi uma alegria também para o povo de cá ou sentiram que perderam também, entre aspas, essa guerra? Eu não, para mim não foi alegria conforme ela foi efetuada, porque não houve o cuidado de trazer para cá toda a gente que lá estava com tempo, com espaço. A euforia era tanta que toda a gente queria entregar assim de mão beijada, sem salvaguardar os interesses dos portugueses portugueses de Portugal, não os africanos, tinham lá as suas coisas. E vieram todos embora, escorraçados, sem trazer aquilo que era seu, que ganharam com muito suor. Depois é curioso saber que quando o Marcelo Caetano sobe ao poder, cria-se uma ilusão de um governo muito mais liberal do que qualquer o de António de Oliveira Salazar, até se cria a eleição de umas eleições, a ilusão de umas eleições livres. Acreditou nessa primavera de Marcelo Caetano ou sempre soube que era apenas uma forma de enganar os portugueses e de aguentar o regime ditatorial por mais tempo? Nessa altura, em 67, 68, houve uma abertura maior, de facto, após a mudança de governo. Mas não foi assim muito significativa, foi uma mudança assim, pouco acentuada.